Olá pessoal, vamos às nossas dicas regressivas para a sua segunda fase do exame de ordem de penal. Bom, temos aqui algumas observações importantes sobre os recursos, tá? E as ações autônomas de impugnação. Bom, quando a gente fala de recurso, a gente fala de procedimentos, de medidas, não é isso? Que estão previstas dentro do Código de Processo Penal, que tem como objetivo fazer com que aquela relação processual perdure na medida em que são medidas utilizadas para que seja revista uma decisão proferida. Tá certo? Então, por exemplo, houve uma sentença condenatória, contra ela eu não concordo, o que eu vou fazer? Eu irei recorrer para o órgão hierarquicamente superior, não é assim? Para que então ele possa rever aquela decisão. É por isso que quando a gente fala de recurso, a gente sempre fala de juízo a quo, que é aquele juízo que proferiu a decisão recorrida, e juízo ad quem, que é aquele juízo que vai rever aquela decisão que foi proferida e da qual nós estamos recorrendo, interpondo recurso. Não é assim? Muito bem. Dois recursos são muito interessantes e podem ser perguntados na prova de vocês e vocês têm que ficar bem atentos. Um deles é o agravo em execução ou agravo de execução. Dá na mesma, você pode colocar lá na sua peça ou na sua resposta da questão, agravo em execução ou agravo de execução. Ele é previsto na Lei de Execuções Penais, lá no artigo 197, que é um artigozinho bem fraquinho, que ele diz, na verdade, assim, artigo 197, da decisão do juiz caberá agravo. Bom, eu sei que é da decisão do juiz da execução penal, porque nós estamos dentro da Lei de Execuções Penais. E a gente chama de agravo em execução, agravo de execução, exatamente porque está dentro da vara de execuções penais e contra a decisão de juízes de execução. Tudo bem? Ele diz mais uma outra coisa, não terá efeito suspensivo. Mas por incrível que pareça, olha que maluco, ele não fala o prazo do recurso. Na hora da sua prova, lembre-se, o prazo para interposição de agravo de execução ou em execução é de 5 dias, um prazo único, o que significa dizer que irão sempre juntos, o termo e as razões, tá certo? O termo para o juízo a quo e as razões para o juízo ad quem, no prazo de 5 dias. Onde que está esse prazo? Numa súmula. A súmula 700 do Supremo Tribunal Federal diz que o prazo para agravo em execução ou de execução será de 5 dias. O procedimento do agravo em execução ou de execução é o procedimento do recurso em sentido estrito. Hoje isso é pacificado, é tranquilo, não tem divergência. Por quê? Quando a gente vai lá no artigo 581, lá que fala do recurso em sentido estrito, você vai ver que tem vários incisos que falam sobre hipóteses de recursos contra decisões da execução. Por exemplo, decisão que negar a unificação da pena, decisão que negar o livramento condicional. A gente sabe que desde o surgimento da Lei de Execuções Penais não cabe mais recurso em sentido estrito nessas hipóteses. Cabe um agravo em execução de execução, em razão do princípio da especialidade. A lei é especial, ok? Um outro recurso que pode ser perguntado para vocês são os embargos infringentes e ou de nulidade. Embargos infringentes e ou de nulidade estão previstos no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal e dizem respeito a um recurso ainda em segunda instância que será proposto todas as vezes que a decisão no julgamento lá da apelação, por exemplo, não é isso? Pode ser também do recurso em sentido estrito e do agravo em execução, esse é o entendimento da jurisprudência, for contrário ao réu por maioria. Tendo a divergência por maioria, ainda haverá uma chance para que o réu, dentro do tribunal, possa discutir aquela tese, aquela questão, para tentar que aquela decisão seja revista. O prazo será de 10 dias, termo e razões sempre juntos. Serão embargos infringentes quando a minha discussão for de questão de direito material. Serão embargos de nulidade quando a minha discussão for de questão de direito processual. Tudo bem? Essa foi a nossa dica de hoje. Uma boa sorte na sua prova.